Shalom, shalom, escolhido de Deus. Espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Que a paz do Senhor seja sobre ela e que as bênçãos venham se multiplicar. Glória a Deus, graças a Deus. Hoje o Espírito Santo entregou algo no meu coração que fala sobre a conduta do cristão. Está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 ao versículo 17. Falando um pouco sobre as nossas atitudes, aquilo que a gente faz, que a gente não deveria fazer, porque a gente tem um foco, a gente tem um objetivo, a gente precisa ter uma vida dedicada a Deus, uma vida de prudência, uma vida correta. E como que a gente tem uma vida dessa forma? Buscando a Deus, buscando pela presença, buscando pela palavra, porque é isso que Deus quer de nós. Uma postura, uma vida correta, né, diante dele. Olha o que diz: queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros, estão de passagem pelo esse mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. Então, é evitar. O que é evitar? Sair. Não tem como a gente querer lutar com as próprias forças encarando, sabe? Mandando mensagem, ficando perto. Será que a gente consegue evitar alguma coisa dessa forma? A gente foge das obras da carne e a gente enfrenta o diabo. A gente resiste ao diabo, mas a gente não vai conseguir resistir às coisas que estão em guerra contra a nossa alma, carnais. Para evitar paixões carnais é essencial andar sob impulso do Espírito Santo, fugindo de situações tentadoras e se enchendo da palavra de Deus. É necessário também fugir das tentações e manter uma comunhão íntima com Deus, por meio da oração, e buscar orientação espiritual e disciplina pessoal. Afaste-se de lugares e pessoas ou situações que levam ao pecado. Então, se a gente sabe que a gente é fraco, que a gente não vai conseguir, por que a gente quer enfrentar? A gente quer estar lá, a gente quer resistir às obras da carne, resistir ao pecado. Deus quer que a gente evite, afaste, saia, porque Ele quer que uma vida dedicada, você mude o pensamento, você se liberte de algumas coisas. Não tem como a gente querer viver promessa de Deus se a gente não venha cumprir com aquilo que Deus nos pede. Evita, afaste-se, faça, me busca. Se a gente não conseguir fazer isso, né? Isso inclui evitar situações de risco e pessoas que criticam valores morais. Então tá com pessoas perto de você que criticam aquilo que você perante a conduta da cristã, posicionamento moral. A pessoa critica, dá risada, zomba, e você tá querendo ficar ali no meio, tá querendo permanecer, tá querendo dar um jeito. Não, eu vou convencer, não, eu vou conseguir converter. Não é dessa forma, enfrentando, não é dessa forma. A gente tem que ter delicadeza com as pessoas, não é forçando a barra. A conduta de vocês entre pagãos deve ser boa, né? Para que quando eles acusarem criminosos, tenham que reconhecer que vocês praticam boas ações e assim louve a Deus no dia da sua vinda. Imagine que bonita a pessoa olhar para você e falar: nossa, essa é uma vida dedicada. Essa, acaba o culto, vai embora. Não fica no meio de rodinha, no meio de fofoca, no meio de situação para agradar as pessoas. Essa é focada, essa sabe onde vai chegar. Essa glorifica, só glorificando a Deus pela sua vida. É isso que Deus quer. Por causa do Senhor, sejam obedientes a toda autoridade humana, ao imperador e o que é a mais alta autoridade, e aos governadores que são escolhidos por ele para castigar os criminosos e elogiar os que fazem o bem. Pois Deus quer que vocês façam o bem, para que os ignorantes e tolos não tenham nada o que dizer. Então a gente tem que respeitar a autoridade humana, respeitar a liderança, respeitar pastor, governantes, presidente, qualquer situações que estão acima de cargos importantes.
A gente tem que respeitar. Não é criticar, é orar. Não é falar mal. Aí, nossa, vamos orar, vamos, Senhor, pedir misericórdia. Jesus falou, sede misericordiosos, assim como eu fui com vocês. A salvação não foi por mérito, foi pela graça. Não porque você era bom, que você fez algo de bom para merecer. Do mesmo jeito que as pessoas lá que você acha que não fazem o certo precisam da misericórdia, por que vai apontar? Por que vai julgar? A gente precisa ter uma conduta que as pessoas não precisam falar nada. Sabe aquela coisa que você fala, cara, não tenho nada para falar da pessoa, é dessa, sabe que é fácil? Não, é muita busca e oração. Vivam como pessoas livres, não usa a liberdade para encobrir o mal, mas viva como escravos de Deus. Respeite todas as pessoas, ame os seus irmãos na fé, temam a Deus e respeitem o imperador. Temer ao Senhor. Senhor, em tudo pedir direção. Em tudo pedir direcionamento. Senhor, me dá uma direção. Senhor, em nome de Jesus. Né? Não é assim fazendo o que acha que deve fazer pelo achismo. Ai, será que eu devo ir? Ai, eu vou ir. Não, pergunta a Deus primeiro. Senhor, manda uma palavra para mim, né? Para mim saber o que eu devo fazer. Se é essa decisão que eu preciso tomar. Né? A liberdade não é uma licença para cometer outros atos ruins com malícia, mas sim um chamado para viver de uma maneira responsável e ética. A gente precisa ter responsabilidade pela fé que a gente confessa. Eu preciso ter uma responsabilidade diante da palavra de Deus, nas minhas atitudes, no meu agir, no meu falar, na pureza do meu coração. Eu tenho que buscar libertação, cura, transformação, mudança. Eu tenho que ter uma responsabilidade. Não dá pra gente ir num lugar sabendo que Deus não vai se agradar do lugar que a gente tá, no meio de pessoas que a gente tá. A palavra diz, bem-aventurado aquele que não se assenta à roda dos escarnecedores. Tá ali no meio de uma rodinha na mesa, nem sabe se a pessoa ali é temente a Deus e tá na mesa. Né? E daí a gente começa a situação difícil e a gente não sabe. Olha o que diz 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. E você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade, procure viver uma vida correta com fé, amor e paz, junto com os que, com o coração puro, pedem ajuda de Deus. Você vê, com o coração puro, pede ajuda de Deus. Fé, amor e paz. Em tudo a gente tem que buscar a paz. Será que eu estou vivendo em tribulação? Fora da vontade de Deus? Aí fala, meu Deus, que luta, que prova, que situação difícil. Mas Deus não está falando para você ficar ali. Tá bom, para você sair dali faz tempo. Fique longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em brigas. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele, pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e viverem a conhecer a verdade. E assim voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo que os prendeu para fazer o que ele quer. Meu Deus! Então a gente tem que corrigir com delicadeza, saber falar, saber corrigir, saber deixar a pessoa sem resposta, fazer pergunta. Será que isso é legal? Será que você está fazendo é o certo? Pensa, faz a pessoa pensar, faz a pessoa pensar na atitude dela, no que ela fez. Então é tratar os outros com educação, ser paciente, corrigir com delicadeza, para que assim Deus fale, bom, eu vou dar a chance dessa pessoa se arrepender e vir conhecer a verdade. Né? Então que hoje a gente peça discernimento ao Senhor. Pai, me ajuda, misericórdia, que me ajuda a fugir dessas paixões que estão em guerra contra a alma. E misericórdia, vem com graça, e com misericórdia sobre minha vida.
Amém, em nome de Jesus, chorar por você. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor, nos ajuda a ser impulsionado pelo Espírito Santo e não por nossa alma, pelas nossas paixões carnais, que estão sempre em guerra conosco. É uma luta diária, Senhor. É um espinho na carne, nos ajuda, tem misericórdia. Nos ajuda a viver uma vida correta e a gente se apaixonar cada vez mais por Ti. Em nome de Jesus. Esteja conosco. Faça com que a gente busque e tenha uma vida correta aos Teus olhos, que a gente saiba ter educação com as pessoas. Tem misericórdia de nós. Assim eu te peço, já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. Repete esse versículo comigo. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.